Opa, tudo bem? Seja bem-vindo à pequena oficina de dramaturgia. Hoje, em nossa primeira aula, vamos falar sobre logline. Vamos lá? Bom, vamos para a nossa primeira videoaula sobre logline. A logline é a sua obra ou sua história escrita em poucas linhas, né? Narrada em poucas linhas. Ela deve conter qual é o problema central que precisa ser resolvido pelo protagonista, qual é o conflito dramático central, né? Que nos permita ver qual é o tema, né, que está por detrás dessa história. Ela tem que ser bastante concisa, uma bomba, um pavio curto, e que é capaz de nos surpreender, né, e nos impactar com a história que está sendo narrada, com a história que está sendo proposta, de uma maneira muito breve. O logline, ela é diferente de uma ideia ou de um tema. A logline, ela já é um texto narrativo, né? A gente demonstra qual é o problema que vai ser resolvido na história, o que o protagonista quer e o que ele precisa fazer para conseguir o seu objetivo dramático, que vamos ilustrar aqui por meio de alguns exemplos durante a aula. Mas só para estabelecer essa diferença, muitas vezes a gente fala assim, eu quero fazer uma história sobre o amor. Isso é uma ideia vaga, né? Porque você só tem aí um rascunho de um tema que você quer abordar. Quando a gente fala de histórias, a gente está falando de uma coisa mais concreta, né? Então, ao invés de falar que eu quero falar sobre o amor, eu quero falar sobre dois melhores amigos que amam a mesma pessoa e precisam disputar esse amor. Aí a gente começa a ter uma história e a gente começa a ter uma abordagem temática, né? Um tema puro, uma ideia pura, não é ainda uma história bem desenvolvida. Então, a logline, esse texto de 1 a 3 linhas, ela já está dando um concreto à história, né? Você já começa a tirar um pouco dessa coisa vaga e transformar numa história, como a gente vai ver aqui em alguns exemplos, como isso é trabalhado e como a gente pode fazer para dar essa concretude para nossas ideias. Um professor de química descobre que tem câncer e decide fabricar metanfetamina. Essa é a logline que já trabalhamos na introdução da oficina, da série Breaking Bad. E perceba como ela já coloca a questão, né, quem é o protagonista, o professor de química, qual é a questão, o problema que se apresenta para ele, o fato de ele ter câncer, e o que ele busca, né, qual o objetivo que ele vai cumprir, que ele decide fabricar metanfetamina como resposta a esse problema. Então a gente tem aí um conflito muito potente e que vai carregar uma série de histórias e novas temporadas. Aqui a gente está estruturando, né, pensando a logline, exatamente a partir desse conflito dramático. O conflito dramático nada mais é que uma situação ou problema que vai opor um protagonista a uma força antagônica, né? O protagonista é aquele que a gente acompanha na história e a força antagônica é aquele que se opõe a ele. Então, não necessariamente a gente está pensando aqui, tipo, o herói bonzinho e o vilão malvado, mas essa divisão, né, que muitas vezes, inclusive, a força antagônica não necessariamente precisa ser uma pessoa, pode ser, por exemplo, em história de sobrevivência, pode ser pessoas que estão tentando sobreviver à natureza selvagem, quando sobe uma montanha, então a força antagônica seria a natureza. Mas o conflito ele cria essa oposição, tá? E é isso que impulsiona a história, porque o protagonista está buscando superar um problema. O segundo exemplo aqui, em uma terra devastada por bombas nucleares e povoada por doces falantes, um menino de 12 anos e seu melhor amigo, um cão com poderes mágicos, partem em uma série de aventuras surreais para se divertir e proteger o mundo. Aqui é a logline de Hora de Aventura. Veja como é diferente, porque em Hora de Aventura, os personagens eles não possuem um conflito tão central, né, tão potente como no caso do Breaking Bad, mas a gente tem um universo ficcional que gera esses conflitos. Então a gente precisa descrever um pouco desse universo para entender qual é o tom, né, o que esses personagens vão viver. Aqui a gente está estruturando a logline a partir do que a gente chama de motor narrativo, que é um contexto dramático capaz de gerar uma infinidade de narrativas, né? O motor narrativo, né, que é um termo que é utilizado pelo mercado, também pode ser um conflito, como é o caso do Breaking Bad, né? Porque a partir desse conflito do personagem, a gente gera inúmeras situações para ele vivenciar ao longo da série. Mas, nesse caso específico, o motor narrativo, ele não necessariamente está dizendo de um conflito dramático só, tá? Quando a gente pensa em séries, isso é muito legal, porque uma série, a logline de uma série, ela não vai ser necessariamente focada em um conflito, um único conflito que vai ser resolvido ao longo, né, da obra, porque em séries, isso se aplica a séries de TV e também a séries de histórias em quadrinho, tá? A gente vai ter diversas questões que vão ser resolvidas ao longo das edições ou dos episódios. Então, o motor narrativo é muito útil nesse sentido, quando você consegue vender ele na logline. E aí perceba uma coisa, aqui a gente está falando da logline da obra de modo mais geral. Né? Pode ser de um livro, pode ser de um game, mas se você constrói a sua obra de forma a ter diversos episódios, né, de forma serializada, é importante que você tenha uma logline para cada episódio ou capítulo também, antes de você escrever o roteiro, que é para você sempre, né, conseguir visualizar qual é a questão central daquela obra, daquele episódio, tá bom? Bom,
Basicamente, a logline ela cumpre duas funções. A primeira é dar um norte da história, né? Sempre que você precisa, sempre que você vai começar a construir um roteiro, uma obra, você tem que estar com um norte. Tipo, essa obra ela vai servir para quê? É uma obra de suspense? É uma obra que eu vou deixar as pessoas de cabelo em pé? É uma obra que eu vou fazer as pessoas darem risada? Então, a logline ela tem esse papel de sempre que você está ali, né? Você vai desenvolver um argumento, que é um texto muito maior. Você vai desenvolver um roteiro que, a depender da história, pode ter mais de 100 páginas. Essa frase, esse texto de 1 a 3 linhas, é o lugar que você vai sempre voltar para lembrar, não, mas a história é sobre isso, né? É como se fosse o coração da história. Então, por isso, ela serve sempre como uma espécie de compasso que você pode voltar para nunca perder o fio da meada da história. E o nome logline, né, ela vem dessas linhas de registro que são utilizadas na navegação para poder medir a velocidade com que um barco vai, né? A cada tempo, a cada ciclo do barco, você dá um nó nesse carretel e aí você sabe onde o barco está, né? Inclusive utilizado para você se orientar. Então dá essa sensação de ritmo, né? Faz com que o barco não perca, a gente não perca a noção do ritmo desse barco. Então, para a gente aqui, vai ser para a gente não perder a noção de ritmo do nosso roteiro, né? Do ritmo e do tom. E tem um segundo elemento muito importante, segunda função muito importante, que é a comunicação. Aqui está ilustrada o que chama de elevador pitch, né? Elevator pitch, que é aquela venda de elevador, que é quando você... Essa situação que é um pouco imaginária, tá? Mas é como se você estivesse subindo um elevador e encontrasse um executivo ou uma pessoa de uma editora e você tem ali o tempo que você está subindo, né, para poder tentar vender a sua ideia. E aí, quando você está fazendo isso, você invariavelmente vai falar a logline do seu projeto, porque você tem que ser muito rápido e falar, sabe, depende da sua história, mas você fala, olha, tem uma história sobre caçadores de dragão que viajam no tempo. Então, é isso que você vai ter que vender ele super rápido. Então, a logline serve para comunicação. Sabe quando você precisa explicar para alguém a sua ideia? Quando você precisa explicar para alguém que talvez vá comprar ou patrocinar a sua ideia, você tem uma logline muito boa, vai fazer com que a pessoa se impressione e queira olhar logo para a sua história, a sua obra com mais interesse, tá bom? Bom, e agora vamos para o texto da logline. Uma boa logline ela tem que apresentar um protagonista, o grupo de protagonistas, o objetivo desses protagonistas e o antagonista, força antagônica, conforme já, né, conversamos lá no começo da apresentação. Além disso, o ideal é que fique entre 1 a 3 linhas, quanto mais conciso, melhor. Obviamente, você tem que respeitar a natureza do texto que você está propondo, né? Algumas histórias são um pouco mais complexas, precisam de mais linhas, mas entre 1 a 3, poucas orações, né? Idealmente 1 ou 2. E a logline a gente pode pensar ela de algumas maneiras, né? A gente pode estruturar ela tanto como eu falei antes, pensando no conflito dramático como motor narrativo, mas também a gente pode estruturar ela a partir do personagem, do universo ficcional ou do enredo, né? Qual a questão central da história. E aí um outro elemento que a logline traz é que você não precisa incluir o nome do personagem ou o mundo onde se passa, isso não precisa estar ainda na logline, certo? Vamos passar agora pelas fórmulas de logline. O que é isso? São maneiras como você pode estruturar seu texto, né, para poder você utilizar como um ponto de partida, né? Caso você queira, tipo, poxa, vou escrever, não sei muito bem como fazer, tenho ideias aqui, você pode escolher uma dessas fórmulas e adaptar, né, para você construir. E uma coisa muito importante é nunca tome essas fórmulas como o único jeito de fazer, tá? São maneiras sugeridas de fazer. Cada roteirista vai construindo o seu estilo de escrita, vai vendo o que, é que funciona. Aqui são fórmulas que são mais, como que eu vou dizer, as mais empregadas normalmente, tá? Então você pode partir delas para ir treinando e vendo, e conhecendo, e começando a sedimentar essas ideias que vocês têm em forma de texto. Mas quanto mais vocês praticarem a logline, mais vocês vão encontrar o seu jeito próprio de fazer, tá? Lembrando só que tem que manter protagonista, grupo de protagonistas, o conflito central e a força antagônica. Tem que ter isso. Bom, a primeira fórmula que eu trago aqui é sugerida pelo site Roteirista Empreendedor, do Biolabônia. O link no final de tudo que é citado aqui nessa aula aparece no slide final, tá? E ele traz a seguinte fórmula: quando um incidente inicial acontece, uma personagem, uma protagonista, vai ter que, e aí você apresenta o objetivo da protagonista. Essa é a fórmula que parte do enredo, né, do acontecimento. Dá um exemplo. Uma terrível maldição atingiu a ilha da antiga Polinésia, uma criança escolhida pelo oceano para resolver a situação. Ou seja, está tudo exatamente partindo desse primeiro incidente, que é a terrível maldição atingir a ilha. E aqui temos Moana. Esse tipo de logline, ela funciona muito bem justamente para obras que não são serializadas. Ou seja, que a situação ela se encerra e termina ali mesmo, e a situação é a coisa mais importante da trama. Beleza? Um segundo exemplo. Quando um grupo de homens das cavernas rapta sua amada, um valente caçador precisa abandonar sua tribo nômade para resgatá-la.
Esse é o argumento de boteco, Ingá, feito por Chico, né? Como eu falei, nessa perspectiva transmídia da oficina, percebam como a mesma ferramenta serve para diferentes mídias, né? Para o quadrinho, para animação, para o filme animado, também serve para a série, tá? Então, vocês podem utilizar isso para diversos tipos de produtos que vocês estejam desenvolvendo. Aqui uma segunda fórmula, que é estruturar a partir do mundo ou do universo ficcional. Em um mundo atingido por um determinado incidente, uma personagem vai ter que fazer alguma coisa, objetivo do protagonista ou da protagonista. Vamos lá os exemplos. Em um futuro não muito distante, o planeta é um lugar devastado. Aos 20 anos, todo cidadão recebe a chance de passar por uma rigorosa seleção para ascender a uma região farta de oportunidades. Porém, apenas 3% consegue chegar lá. 3%. Nesse caso, quando a gente tem um universo que é muito diferente do nosso, ou tem alguma mensagem para o nosso, é bacana a gente começar pelo universo, né, na logline, porque a gente vai ver vários personagens, vai ver aquela situação, enfim, uma situação dramática que está imposta a esse personagem, mas que parte da própria constituição do universo do mundo ficcional, lembrando que o universo do mundo ficcional não são só universos e mundos de fantasia ou futuristas, né? Qualquer coisa construída na ficção é um universo ficcional, tá? Por mais realista que seja. Se isso é mais importante até do que os personagens, como é o caso de 3%, aí você vai pelo universo ficcional para apresentar sua logline e vai ter mais força. Aqui um segundo exemplo nesse sentido. Em um mundo medieval tomado por uma praga zumbi, você é um morto-vivo escolhido para enfrentar demônios e criaturas terríveis, para assim obter o poder de salvar ou condenar a humanidade. Dark Souls, um jogo de videogame, e perceba uma coisa que é interessante em relação a jogos. Muitos jogos se estruturam muito mais pelo universo ficcional que é dado para o jogador explorar do que pela história em si ou pelo próprio personagem. Inclusive porque muitos jogos não constroem personagens singulares, né? Ele permite que você, jogador, construa. É o caso do Dark Souls, né? O Dark Souls, o personagem é altamente customizável. Então, quando a gente vai para o mundo dos games, é muito comum que o mundo possa ser o norte para você despertar o interesse e ser o ponto de partida da sua logline. E aí percebam como tem essa abertura em relação ao personagem, como ao invés de ter um personagem singular, você tem uma classe de personagem. Nesse caso, a gente usa o termo morto-vivo escolhido, né? Escolhido é um tipo de personagem que a gente encontra hoje em dia cada vez mais frequentemente na ficção, que aquele personagem tem, né, ele já nasceu para cumprir aquele objetivo. Mas não é singular, sabe? É uma classe de personagem. É que nem se você colocar assim, estou construindo em um mundo dominado por guildas de magos, um grupo de guerreiros irá lutar. Quando você faz de maneira assim tão abrangente ou genérica, para um game isso é muito bom, porque você permite que quem esteja, quem vai se relacionar com esse produto, saiba que um guerreiro é o que a imaginação dele vai ser capaz de conceber para ocupar ali, tá? Então, é bom pontuar essa diferença quando a gente pensa em games, porque muitos games têm personagens singulares, né, e bem construídos, e outros realmente precisam ter essa abertura para deixar que o jogador construa seu personagem. E isso pode estar já refletido na logline. Bom, chegamos aqui agora à terceira maneira de estruturar a logline, né, a partir do personagem. Essa é a maneira que geralmente é mais utilizada por quem produz narrativas, porque o personagem, né, o protagonista, ele é sempre aquela pessoa que impulsiona a ação, né? A ação geralmente parte do protagonista. O protagonista tem um desejo, tem uma busca específica, e isso é o que dá a nossa perspectiva para a história. Então é muito comum, e eu recomendo, inclusive, que caso você esteja em dúvida de qual dessas fórmulas, tenta a primeira do personagem. Se funcionar bem, ótimo, porque do personagem acaba que chama mais a atenção da gente, né? A gente entra nas histórias pelos personagens. Então, vou apresentar duas fórmulas. A primeira delas vai ser: uma personagem vai ter que ou faz, que aí você coloca o obstáculo, o objetivo do protagonista, porque aí você coloca o objetivo ou o obstáculo do protagonista, tá? Isso aí é intercambiável. Você pode tanto começar pelo que o personagem quer ou pelo que o personagem precisa superar, que seria o obstáculo. E eu vou mostrar exemplos para poder evidenciar qual a diferença que a gente tem aí. Por exemplo, uma antiga estrela de Hollywood precisa vencer o alcoolismo, a depressão e a arrogância para voltar ao estrelato. Essa é a logline de BoJack Horseman, e aqui a gente pode ver que o personagem ele quer uma coisa, ele quer voltar ao estrelato. Para chegar lá, ele vai precisar vencer o alcoolismo, a depressão e a arrogância. São dois problemas que são internos, né? Porque são duas coisas que uma que ele deseja e a outra que é um defeito dele, né? Que ele precisa superar. Mas aqui a gente vê exatamente essa diferença entre o que o personagem quer e o que o personagem precisa. Quando a gente tem essas duas coisas e a gente consegue apresentar isso na logline, é muito bom,
porque é como se a gente estivesse dando 2 camadas para o personagem e dar mais profundidade psicológica para ele, tá? Então, se for possível construir isso no nosso logline, é sempre recomendável. Mas aqui vejam, né, a gente começa pelo personagem, mostrando o que ele quer, o que ele deseja. Então, a gente consegue dar exatamente esse conflito do personagem, a gente já imagina sobre o que vai ser essa história. A logline tem que dar essa ideia de um tom, qual o tom que vai ser dessa história, né? E quem já assistiu BoJack Horseman sabe que tem esse tom depressivo, né, angustiante, e é uma série muito bacana. Segundo exemplo, uma garota escala uma montanha cheia de obstáculos mortais para superar suas ansiedades e dilemas psicológicos. É a logline do game Celeste. E aqui a gente está vendo um caso interessante, que é um conflito externo, ela precisa subir uma montanha, né, algo que está fora da personagem, junto com um conflito interno, ela vai lidar com suas ansiedades e dilemas psicológicos. O que ela quer? Ela quer resolver as questões internas, tá? Mas o que ela precisa fazer para isso? Escalar a montanha. Quando você começa a jogar o jogo, você não tem ainda a noção de que ela tem esses dilemas internos, você vai descobrindo, né? Então, isso é um caso também interessante, que às vezes o personagem, ele quer uma coisa, mas na verdade ele quer outra, e você descobre isso ao longo da história. Isso também é legal, sabe? Você poder contemplar isso na sua logline, se possível, porque dá mais complexidade psicológica do personagem, e quando você desenvolve sua história, isso já é uma coisa que vai ser uma surpresa para quem está assistindo, né? Então dá realmente aquela profundidade para a história. Percebam até agora, em todos os exemplos que a gente trabalhou, que quase sempre a gente começa com, seja em um mundo, seja personagem X, acontece alguma coisa, né? Tem um verbo, então escala, deseja, procura, quer, porque a gente está tratando de texto narrativo, a gente não está fazendo textos descritivos, tá? Então não é um personagem triste, né? Ele é um personagem que sofre, a gente tem que buscar sempre sair um pouco da condição psicológica, da descrição psicológica, para trazer a descrição da ação, né? De coisas que acontecem, porque a história é ação, certo? Bom, aqui uma outra maneira de estruturar a partir do personagem, que é trazendo o que a gente chama de ironia dramática, que é quando aquele personagem ele está vivendo uma coisa, uma experiência, que o público entende melhor do que ele a situação que ele está vivendo. Muitas vezes porque ele não é a pessoa adequada para aquela experiência. Tá? Eu vou dar 2 exemplos exatamente sobre isso, que revelam a contradição do personagem para a situação vivida, e isso também tem um efeito dramático muito poderoso. Uma personagem vai ter que, ou faz, esse objetivo, mas enfrenta esse obstáculo. Tem esse mais aí ressaltado, porque o mais exatamente. O personagem ele quer uma coisa, mas ele tem um obstáculo que é muito contrário a ele. Exemplos. Um cachorro medroso e preguiçoso quer descansar, mas é adotado por um casal que mora em uma fazenda cheia de mistérios e monstros. Essa é a logline de Coragem, o Cão Covarde. Exatamente ele é aquele personagem que seria uma espécie de Garfield, né, bem preguiçoso, só que ele é colocado numa situação em que ele não pode ser preguiçoso, nem pode ser medroso, né? Ele tem que enfrentar isso o tempo inteiro. E com isso daí você tem a capacidade de gerar milhões de histórias, porque a graça da história é exatamente essa contradição. Vamos para um segundo exemplo. O rei britânico Jorge VI precisa fazer um importante discurso no rádio, mas a sua gagueira dificulta a comunicação. Com a ajuda de um fonoaudiólogo, ele precisa superar seu problema para falar aos seus súditos. O discurso do rei. E isso é bastante interessante. É um personagem que ele precisa cumprir uma função específica para a qual ele não nasceu. Né? Então, isso gera aquela curiosidade: será que ele vai conseguir? Será que ele vai chegar lá? O que ele vai precisar fazer para chegar lá? Então, perceba como a ironia dramática ela ajuda a logline a ficar ainda mais interessante e dá ainda mais interesse da gente saber o que vai acontecer. Bom, aqui dicas para a escrita da logline, tá? Dicas gerais. Mais verbos, menos adjetivos, que foi exatamente o que eu falei agora, né, sobre quando eu estava falando de Celeste. Sempre lembre que o verbo da ação e o adjetivo ele descreve mais para a ação. Então, tem que sempre caracterizar o personagem pelos seus desejos mais do que pelos adjetivos. Isso não quer dizer que não é pelos adjetivos, não, tá, gente? Em muitos casos, você precisa dizer, que o personagem é otimista, você precisa dizer que o personagem é preguiçoso, como foi o caso do Coragem, porque isso ajuda a gente a entender melhor qual é o dilema dele, tá? Mas foque mais nos verbos e menos nos adjetivos. Cada palavra conta. Então, aquela coisa de ser conciso, né? Tipo, pense bem qual palavra você está utilizando, será que precisa disso? Será que essa palavra aqui não está em excesso, você pode cortar e a gente vai continuar entendendo? Quanto menos palavras, quanto mais conciso, mais força vai ter. Pensa de novo na metáfora da bomba, né? Quanto mais o pavio for curto, mais rápido ela vai explodir e mais intensamente ela pode atingir a pessoa que está tendo acesso à sua logline. Adeque seu vocabulário ao tom do projeto. Se sua série é cômica, tente usar palavras que evoquem o humor, né? Ou que, tipo, se o humor é provocado por contraste, né? Então, tipo, gordo e magro, que é um contraste. Tente trazer palavras que tragam esse contraste na sua logline, certo?
Se é de terror, traga palavras que possam trazer o terror para dentro da logline. Então, cada logline tem que refletir o tom da série, certo? Só use nomes próprios se realmente necessário. Eu já falei lá atrás, você não precisa trazer nome de cenários nem de personagens. Mas, por exemplo, nesse caso aqui do Discurso do Rei, que é uma história, né, baseada em fatos. Então, o rei, o nome dele é importante aqui dentro, sabe? Se você está fazendo uma biografia de alguém, você tem que trazer, sabe? Porque nesse caso, ou se você está trabalhando, por exemplo, com a ditadura militar, é importante que talvez você se refira a questões específicas dessa época, a ambientes, instituições específicas dessa época, porque nesse caso ajuda a caracterizar o que há de interessante na sua logline. Se não é o caso, você pode ser um pouco mais abrangente, porque quando você é mais abrangente na sua logline, você gera uma comunicação mais ampla também, né? Então, vai fazer diferença saber quando o personagem é Luiz? Talvez não. Agora, se for sei lá, se for Luiz 14, vai fazer toda a diferença, certo? E foco no essencial. O essencial é trabalhar ou o conflito dramático, grande questão, ou o motor da obra, né? O contexto dramático vai gerar mais e mais e mais situações e histórias. Beleza? Aqui é um exemplo rápido de duas loglines ruins, porque também a gente aprende exemplos que não prestam, né? A gente aprende coisas que a gente quer evitar e qual é o problema dessas loglines. Inclusive, eu encorajo vocês a sempre que encontrarem alguma logline, porque tem loglines que vocês podem encontrar na internet e tal, vejam se ela é boa, vejam se encaixa naquilo que a gente tem conversado aqui nessa aula. E se ela não for boa, tente entender o porquê, para que você possa evitar quando você for trabalhar as suas próprias loglines. A primeira é essa, do despertar do desejo. Dois casais infelizes se cruzam. Então, aqui é, inclusive, aquele caso que eu falei, né, dos casais infelizes. Você está só meio que adjetivando esses casais, mas você não está dizendo o que eles fazem, o que eles desejam, porque pode simplesmente dois casais infelizes se cruzam e depois a gente acompanha a história de um bombeiro, sabe? Tipo, a gente não sabe sobre o que é essa história. Então, acho que esse aqui é um bom exemplo de evitem essa logline incompleta. Essa logline é incompleta porque não tem objetivo, não tem conflito. Né? Lembra que eu falei, o conflito ele separa protagonista e antagonista. A gente não sabe quem é protagonista aqui, a gente não sabe quem é antagonista, então não tem história. Segundo exemplo, essas loglines são reais, tá? Foram retiradas dos projetos que estão sendo citados aqui. Essa do Denis do Pimentinha. Moleque das HQs prega peças no Sr. Wilson. Então é muito genérica, né? Moleque das quem é esse moleque? O que, que ele quer? Não tem nada, a gente não, né? A gente já conhece Denis do Pimentinha, porque é uma obra bastante conhecida, então a gente já sabe quem é esse moleque, mas a gente não entende também sobre o que, que vai ser a história, vai ser só uma cena. Quando a gente lê, parece que vão ser vários sketches, né? Várias situações avulsas, sem necessariamente uma história. O que, que esse personagem quer, o que, que vai acontecer. Então, vocês estão vendo aí dois casos de loglines incompletas. Eu vou deixar no meu site, né, como falei, vou deixar alguns materiais extras, vou deixar esses slides também e mais loglines ruins para que vocês possam lá consultar, ler e, enfim, servir como material de consulta mesmo. Bom, pessoal, nessa aula a gente vem falando sobre a estrutura, né, do texto da logline, a melhor maneira de construí-lo para que a sua ideia fique forte, potente. Mas é muito importante afirmar que não é uma garantia de que sua logline vai ser incrível só porque você seguiu somente essa estrutura, né? A gente tem um fator chamado ninguém sabe. O que que é isso? É uma coisa que os roteiristas norte-americanos falam muito, que é ninguém sabe o que que vai fazer sucesso, o que que as pessoas estão buscando. A gente pode achar que, poxa, agora está em alta histórias pós-apocalípticas, mas aí, sei lá, daqui a um ano, de repente já não está mais. Então, como é uma coisa que é imprevisível, né, a gente tem essas estruturas de texto para poder fortalecer as ideias, para que elas cheguem o mais forte possível em quem vai ler e gere interesse. Mas é muito importante que o roteirista ele esteja de olho, né, nas obras que estão circulando, o que está sendo produzido, porque a indústria do entretenimento, né, o mundo de criação, de contação de histórias, ele é muito dinâmico. Então, é muito importante que o roteirista pesquise e tenha repertório, sabe o que está fazendo sucesso, sabe o que já fez sucesso antes, porque uma das melhores maneiras de você conseguir se comunicar melhor com sua logline e através do conflito que você está construindo é conseguir construir uma ideia que esteja de alguma maneira dialogando com outros gêneros que existem por aí, né? Então, por exemplo, o que não seria interessante a gente pegar nessa narrativa futurista, pós-apocalíptica, e misturar, por exemplo, com os esportes, né, que são jogos eletrônicos que estão rolando no mundo dos games, está muito forte, né? O que será que sairia aí dessa combinação? A gente tem um filme como o Jogador Número 1, por exemplo, que explora isso e é um sucesso. Então, a melhor maneira para você gerar novas ideias e gerar ideias potentes é pesquisando e misturando gêneros, misturando diferentes perspectivas. Um roteirista experiente sabe, né,
que não se cria nada do zero, nunca se cria nada do zero. A originalidade, na verdade, não é nada mais do que saber utilizar bem referências e conseguir trazer algo de novo quando você faz essa combinação. Então, eu deixo essa dica porque não adianta só seguir a estrutura do texto, é muito importante você se aprofundar, pesquisar, pensar sempre o que, é que pode fazer minha logline ser mais interessante, o que é que eu vou dar de destaque para ela, sabe? Principalmente imaginando que as pessoas já conhecem, o que está sendo consumido e discutido agora. Então, é muito importante vocês valorizarem esse olhar, essa busca pela originalidade, sabendo que a originalidade, na verdade, envolve conhecer, né, o que está em voga aí no mercado e no gosto das pessoas, tá? Então, nunca se cria nada do zero, sempre se cria em referência, tá bom? Bom, aqui estão as fórmulas que eu ofereci, né, ao longo da aula. A primeira que não é criada por mim, é criada pelo Bill Labone, do Roteirista Empreendedor. Tem o link aqui no final para vocês acessarem lá. E as outras três foram, sim, criadas por mim e eu deixo como referência, né, para que vocês utilizem, para que vocês experimentem construir ideias e suas próprias loglines a partir delas. Eu acho que é muito legal vocês não só construírem as loglines originais, mas como exercício também tentar construir de obras que vocês gostem, tá? Depois vocês podem entrar no site da obra ou no IMDb, que é um site que tem os resumos das obras, para ver se essas loglines se relacionam e batem com a maneira como os criadores desenvolveram elas. Então, acho que pode ser super legal. Espero que vocês treinem bastante. Aqui eu deixo os links, né, com alguns conceitos que embasaram essa aula, para vocês aprofundarem, conhecerem mais. E meus contatos, né? Lembrando que no meu site, o marceloroteiros.com, esses slides vão estar lá para ser baixados, assim como materiais extras. E relembro para vocês que a Pequena Oficina de Dramaturgia é apoiada através do edital Calendário das Artes 2020 da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre logline. Eu espero que vocês tenham gostado, que estejam empolgados para poder começar a escrever e produzir a logline de vocês. Eu aguardo vocês agora na próxima aula, que vai ser sobre storyline, e peço que, por favor, se você conhecer pessoas que se interessem por esse conteúdo, que vocês compartilhem esse vídeo. Afinal, o curso é gratuito, vai ser muito legal que essa oficina possa chegar em mais e mais pessoas. Então, até a próxima aula e um abraço!